Capítulo 57. Esta é a minha noiva. Ming Shui. Depois de gritar com Gold, Zhao Tian tentou conversar com Ming Shui. Shui, não pense mal de mim. Eu não tentei me aproveitar de você. Zhao Tian resolveu chamar Ming Shui de um jeito informal. Zhao Tian. Se alguém tiver visto isso, o meu pai matará nós dois. Ming Shui demonstrou uma grande preocupação no seu olhar. Quando Ming Shui falou de Ming Zong, Zhao Tian sentiu a sua testa suar enquanto um calafrio dominava o seu corpo. A cena em que Ming Zong matava Lin Teron não podia ser apagada da memória dele. Por isso, Zhao Tian começou a imaginar diversas cenas em que Ming Zong o obliterava. Zhao Tian balançou a cabeça e se livrou daqueles pensamentos inúteis. Ele olhou ao redor e não pôde avistar ou sentir a presença de ninguém. Zhao Tian, Shui, não existe ninguém por perto. Ninguém nos viu. As palavras de Zhao Tian acalmaram um pouco Ming Shui. Contudo, ela ainda tinha um pouco de desconfiança. O que eu fiz? Onde eu estou com a cabeça? Você não podia ter se aproveitado de mim assim. Ming Shui arrumou as roupas e os cabelos, e depois apontou para Zhao Tian. Shui, eu não fiz nada sozinho. Olha isso. Depois de falar, Zhao Tian virou de costas para Ming Shui e levantou a sua túnica. Diversos caminhos vermelhos feitos por unhas estavam espalhados pelas costas de Zhao Tian. Ah! Abaixe isso. Você me enfeitiçou. Eu não sou assim. Ming Shui deu um fraco grito e tentou argumentar. Feitiço? E eu por acaso sou um mago? Por que você não assume que isso é amor? Zhao Tian disse. Amor? Como você sabe sobre isso? Você desapareceu por quase um ano e quando voltou, você não quis me ver? O que você sabe sobre o amor? Ming Shui ficou brava de novo. É claro que eu sei o que é o amor. Zhao Tian respondeu e logo após isso, ele usou uma grande quantidade de luzes coloridas e formou uma imagem de Ming Shui. Ming Shui viu aquilo e deu um salto para trás. Com muita dificuldade em sua voz, ela perguntou, o que? O que significa isso? Zhao Tian olhou para ela e respondeu, Shui. Desde o dia em que eu aprendi essa habilidade, eu não fiquei sequer um dia sem usá-la. Todos os dias, eu passava um bom tempo admirando a sua imagem e tentando tocá-la. Você sempre esteve comigo durante a minha jornada. Seja em meu coração, corpo, ou mente, eu nunca poderei esquecê-la em minha vida. Eu posso te afirmar que eu conheço o amor. Porque eu te amo. A imagem que ele criou e as palavras de Zhao Tian causaram uma grande perturbação na mente de Ming Shui. Depois de escutar aquele eu te amo, Ming Shui queria saltar e agarrar Zhao Tian. Contudo, ela controlou os seus impulsos com medo de que ela perdesse o controle novamente. Enquanto Ming Shui ficava muda e parada, Zhao Tian continuou, eu visitei a sua família e conversei com o seu pai e o seu irmão. Quando eu fui até lá, o meu objetivo principal era rever você. Contudo, você estava cultivando a portas fechadas e eu não queria atrapalhar o seu progresso. Também, eu já resolvi a questão do nosso casamento. Apenas espere até que o dia chegue. Ming Shui foi pega de surpresa e gaguejou. Você falou com o meu pai? Zhao Tian, sim. O Ming Xiao ou o seu pai não te disseram? Ming Shui arregalou os olhos e ficou ainda mais bonita.
Com as bochechas coradas de vergonha, ela perguntou: você disse que eu e você vamos nos casar. E o meu pai concordou com isso? Bem, ele me fez uma série de exigências e impôs algumas condições. Mas desde que eu cumpra com o combinado, eu e você poderemos nos casar. Zhao Tian respondeu. Ming Shui começou a tremer incessantemente. Era óbvio que ela também amava Zhao Tian, mas depois de ficar sabendo que ele seria o seu marido, Ming Shui não pôde evitar de ficar nervosa. Então, quer dizer que você é o meu noivo? Ming Shui perguntou. Zhao Tian abriu um grande sorriso e estufou o peito, antes de dizer, sim. De hoje em diante, quando você for questionada, você deve mostrar-se orgulhosa e dizer: eu sou Ming Shui. Eu sou a noiva de Zhao Tian, ponto. Ming Shui tentava processar toda aquela informação e se perdia em seus próprios pensamentos. Por isso, Zhao Tian se aproximou dela e a abraçou. Dessa vez, o abraço de Zhao Tian não tinha nenhuma intenção maliciosa. Era um puro e simples abraço de carinho e afeto. O abraço de Zhao Tian acalmou Ming Shui, que se sentiu a pessoa mais segura do universo enquanto estava nos braços de Zhao Tian. Ming Shui sentiu que quando estivesse nos braços de Zhao Tian, nada nem ninguém poderia machucá-la. Ming Shui apoiou a cabeça no peito de Zhao Tian e começou a chorar. Uau! Eu senti tanta saudade. Eu também te amo. Nunca mais me abandone daquele jeito. Uau! Zhao Tian sentiu as lágrimas de Ming Shui molhando o seu peito e apenas sorriu. Ele estava orgulhoso do que ele havia conquistado. Após alguns minutos, Ming Shui parou de chorar e Zhao Tian finalmente abriu a boca. Shui, vamos até a minha casa. Você precisa conhecer o meu pai e o meu irmão mais velho. Ming Shui olhou para cima e sorriu enquanto dizia: você trouxe a sua família. Isso é fantástico. Zhao Tian sorriu e concordou com a cabeça. Logo após isso, os dois se soltaram e começaram a caminhar na direção da mansão de Zhao Tian. Durante o percurso, Ming Shui e Zhao Tian conversaram bastante. Ming Shui contou sobre o seu treinamento incansável e Zhao Tian falou sobre a sua dura rotina no último ano. Agora que já estava calmo, Zhao Tian suspirou de alegria por Ming Shui. Em apenas um ano, ela havia atingido o pico do 9 graus nível do reino espiritual. Em termos de talento inato, Ming Shui era superior a todos os discípulos da Escola Estrela da Guerra. Por exemplo, Gu Ren e Zhao Tian eram os melhores discípulos da Escola Estrela da Guerra. Contudo, Gu Ren aumentou a sua força e despertou a sua linhagem sanguínea com a ajuda da pílula das 9 constelações do ar. Zhao Tian possuía veias espirituais diferentes das outras pessoas. Também, ele cultivava a energia espiritual do universo. Se não fosse por causa do Gold e do Rei Esmeralda, Zhao Tian continuaria sendo um lixo. Ming Shui não obteve nenhuma ajuda externa. Pelo contrário, a sua família tinha muito menos recursos para oferecê-la. Ela contou somente com o seu talento inato e a sua força de vontade para chegar no nível em que ela estava. Quando os dois chegaram na mansão de Zhao Tian, o lugar estava bastante movimentado. Gu Ren e Yezhou caminhavam em volta do lago enquanto Yezhou aconselhava Gu Ren. Zhao Kumiko e Zhao Shang corriam de um lado para o outro enquanto se divertiam. Zai Rei, Zhao Jia e Zhao Xin estavam sentados na grama enquanto conversavam com Ming Xiao. Ver o lugar movimentado daquele jeito fez com que a felicidade explodisse dentro do coração de Zhao Tian.
O principal de tudo, era que Zhao Xin e Zhao Rei estavam felizes, sorridentes e não demonstravam nenhum sinal da exaustão que eles sempre tiveram. Ming Xiao foi o primeiro a ver os dois chegando. Ele rapidamente acenou com os braços e gritou: Irmão Zhao Tian! Irmã Shui! Venham! Eu estou tendo uma agradável conversa com os senhores Rei e Jia e com o avô Xin. Os dois caminharam na direção do grupo. Zhao Xin e Zhao Rei se entreolharam e abriram grandes sorrisos depois que viram Ming Shui. Zhao Tian se curvou para Zhao Xin e disse: Pai, irmão mais velho. Essa é a minha noiva. Ming Shui. Depois da confirmação de Zhao Tian, Zhao Xin ficou feliz de uma forma que ele não ficava há muito tempo. Zhao Rei ficou observando Zhao Tian e Ming Shui e não acreditava no que os seus ouvidos escutaram. Esta Júnior, presta os seus profundos respeitos para com o avô. Ming Shui disse. Zhao Xin nunca fez questão de toda aquela formalidade antes. Por toda a sua vida, ele sempre viveu humildemente e sem nenhum tipo de superioridade a ninguém. Ele exigia apenas que os seus filhos o respeitassem. Então o meu Tianer enfeitiçou você? Eu nunca pensei que uma jovem tão bela fosse me chamar de avô um dia. Zhao Xin segurou os ombros de Ming Shui e após dizer aquelas palavras, ele gargalhou de orgulho. Depois de sorrir e admirar a simplicidade de Zhao Xin, Ming Shui se virou para Zhao Rei. Senhor! Não? 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 Nem vem com esse papo de senhor. Me chame de Zhao Rei, rei, irmão mais velho, cunhado, mas não me venha com essa formalidade toda. A noiva do meu irmãozinho é parte da minha família. Zhao Rei interrompeu. Sig. Ming Shui soltou um leve riso e respondeu: o cunhado é uma pessoa calorosa. Hehe. É claro que sim. Se você não gostar da nossa família, o meu irmãozinho nunca mais encontrará alguém como a cunhada. Zhao Rei respondeu e gargalhou. Sig. Sig. Ming Xing riu e se sentiu à vontade com Zhao Xin e Zhao Rei. Ei! Parem de falar de mim como se eu não estivesse aqui. Zhao Tian esbravejou. Filho, vá treinar, comer, ou explodir alguma coisa. Deixe-me conhecer a minha nora. Zhao Xin ordenou enquanto segurava no ombro de Ming Shui e a levava para uma caminhada. Zhao Rei correu atrás dos dois e começou a caminhar junto com eles. O irmão acaba de ter a irmã Shui tomada dos seus braços. Ming Xiao zombou. Esses dois, Zhao Tian murmurou enquanto olhava para as costas daquelas três figuras. Após isso, ele não pôde evitar de sorrir e se alegrar com o fato de que Ming Shui e a família dele se deram tão bem logo de cara. Zhao Tian olhou para Ming Xiao e disse de volta: continua rindo. Você não sabe o que te aguarda. Ming Xiao desfez o seu sorriso e perguntou cautelosamente: por que o irmão está dizendo isso? Você não sabe o tipo de treinamento que lhe aguarda. Dessa vez foi Zhao Tian quem gargalhava sem parar. A testa de Ming Xiao suou enquanto ele abaixava a cabeça. Coma e se prepare. Eu farei um teste com você e depois nós começaremos com o treinamento. Zhao Tian falou. Após dizer aquilo, Zhao Tian entrou na mansão e foi se banhar. Depois do banho, Zhao Tian fez uma breve refeição e foi até o exterior da mansão. Pai, irmão mais velho, eu preciso de um momento com a Ming Shui agora.
Depois do pedido de Zhao Qian, Zhao Xin e Zhao Rei relutaram um pouco, mas eles cederam e Ming Shui seguiu Zhao Qian. Da mesma forma, Zhao Qian chamou Ming Xiao e ele acompanhou os dois. Os três entraram em um quarto de treinamento e Zhao Qian disse para que Ming Shui e Ming Xiao ficassem sentados. Depois de buscar algumas informações na memória do Rei Esmeralda, Zhao Qian pediu para que os dois fizessem um furo em um dos dedos deles. Os dois furaram as pontas dos dedos indicadores e derramaram uma gota de sangue em um pequeno pires que Zhao Qian havia colocado, na frente deles. Zhao Qian fez a mesma coisa e as 3 gotas de sangue ficaram separadas no pires. Logo após, Zhao Qian canalizou a sua energia espiritual verde e tocou com a ponta do dedo no pires. Asterisco voam. Vom. Vom, asterisco a energia espiritual de Zhao Qian chegou nas 3 gotas de sangue e elas começaram a pulsar enquanto emitiam um som estranho. As 3 gotas de sangue começaram a se mover e rapidamente, elas estavam percorrendo toda a circunferência do pires. Era como se elas estivessem em uma corrida. Num instante, as gotas de sangue começaram a emitir um zumbido. Até que finalmente, saíram do pires e flutuaram. Aquilo chocou Ming Shui e Ming Xiao. Eles estavam completamente vidrados em tudo o que acontecia. Eles queriam entender os motivos daquele processo e o que ele faria. Depois que as 3 gotas de sangue flutuaram, elas começaram a se fundir lentamente. Apesar de ser sangues diferentes, os 3 se uniram de uma forma totalmente homogênea. Depois que as 3 gotas se fundiram, Zhao Qian se concentrou e injetou um fino feixe de energia espiritual verde na gota. O sangue ficou verde, mas a gota não teve nenhuma alteração de formato ou consistência. Após 10 segundos, Zhao Qian parou de injetar energia espiritual e a gota lentamente foi voltando à sua cor original e depois caiu no pires. Como eu suspeitava. Não teve nenhum tipo de rejeição. Zhao Qian murmurou. Depois de escutarem os murmúrios de Zhao Qian, Ming Shui e Ming Xiao não puderam se conter e perguntaram: o que você fez? O que significa isso? Prestem muita atenção no que eu vou lhes dizer. Há muito tempo, um artista marcial supremo, conhecido como Rei Esmeralda ou Santo da Vida, viveu nas terras onde estamos. Eu acredito que grande parte dos moradores tradicionais da Província Dourada são descendentes distantes dele. Rei Esmeralda, Santo da Vida, Artista Marcial Supremo. O que você quer dizer com isso? Como você sabe essas coisas? Como eu sei? Bem, diferente de vocês dois, eu não sou um descendente dele. Contudo, eu entrei em contato com o espírito remanescente dele e herdei a linhagem e grande parte do conhecimento dele. Zhao Qian explicou. Ele não omitiu nada sobre o Rei Esmeralda. Ele estava diante da sua futura esposa e do seu cunhado. Ming Xiao sempre demonstrou fidelidade e Zhao Qian confiava plenamente nele. Ming Shui era a sua amada. Se Zhao Qian não pudesse confiar nela, em quem ele confiaria? Ming Xiao e Ming Shui ficaram ainda mais confusos. Foi nesse momento que Ming Xiao perguntou: cunhado, você disse que herdou os conhecimentos desse Rei Esmeralda. Poderia ser que... Sim. Zhao Qian interrompeu e continuou: o meu conhecimento medicinal e alquímico vem dele. Por isso, além do fato de você ser o meu cunhado, eu tenho a obrigação de devolver o conhecimento para a linhagem dele. Ming Xiao ficou atordoado. Ele não era capaz de proferir nenhuma palavra. Diferente de Ming Xiao, Ming Shui perguntou: noivo,
O que tem de especial nessa linhagem sanguínea? Porque nenhum de nós pode sentir nada. O que tem de especial nela? Eu posso afirmar que quem possui veias espirituais verdes terá uma conexão muito profunda com as propriedades da natureza e da vida. Também, essas pessoas possuirão um corpo muito mais forte e resistente do que as outras pessoas. Foi isso o que aconteceu comigo. Contudo, você, minha Shui, você possui veias espirituais brancas. Portanto, eu não sei o que acontecerá depois que a sua linhagem despertar. Espera aí. Despertar? O que você quer dizer com isso? Ming Xiao finalmente conseguiu falar. É isso mesmo. Eu não sei o motivo, mas assim como a linhagem sanguínea de Guren, a linhagem de você possui um selo, chamado selo de gerações. Depois do que aconteceu com Guren, eu refleti e pesquisei. A família de vocês é a família mais antiga e principalmente, ela é a família mais voltada para o Dao da medicina e alquimia em toda a província dourada. Por isso, eu supus que vocês seriam descendentes do rei Esmeralda. As palavras trovejaram nos ouvidos de Ming Xiao. Ele se lembrou de mais cedo, quando ele encontrou com Guren. Guren estava muito diferente. As características físicas, densidade de poder espiritual e imponência natural, tinham mudado muito. Guren parecia ser outra pessoa. Ele não se parecia com o filho de um patriarca de uma família qualquer. Ele se parecia com um filho de um soberano, ou de um imperador. Cheio de expectativas, Ming Xiao perguntou, cunhado, o que devemos fazer para despertar as nossas linhagens? Então, para você, eu transmitirei aos poucos, o conhecimento do Rei Esmeralda. Se nós formos rápidos demais, você pode enlouquecer ou até mesmo morrer. Depois que eu te passar os princípios de como remover o selo e um pouco de conhecimento, você deverá fazer isso por conta própria. Zhao Tian deu uma pequena pausa e continuou, quanto a Shui. Eu terei que inspecionar o corpo dela a fim de definir o método ideal. A intenção de Zhao Tian era passar o conhecimento do Rei Esmeralda para Ming Xiao e deixar que ele mesmo removesse o selo. Quanto a Ming Shui, ela não poderia remover o selo por conta própria, por isso, Zhao Tian deveria remover o selo pessoalmente. Ele poderia simplesmente criar outra pílula das 9 constelações do Aridala para Ming Shui. Contudo, ele não queria correr nenhum risco. Se algo desse errado enquanto Ming Shui absorvia a pílula, ela poderia se machucar. Sem contar a dor que o processo infligia. Zhao Tian não queria que Ming Shui sofresse de forma alguma. Também, Zhao Tian não queria que Ming Shui sofresse qualquer alteração física como aconteceu com Guren. Ming Shui era perfeita demais. Ele nunca se perdoaria se ele estragasse a beleza dela. Zhao Tian esticou o dedo indicador até a testa de Ming Xiao e disse, cunhado, o motivo de eu não fazer o mesmo com você, é porque isso será uma forma de treinamento. Assim que você adquirir esse conhecimento que eu te darei, você colocará em prática diversos conhecimentos diferentes. Tente aprender e aperfeiçoar ao máximo cada fase do processo. Após dizer aquilo, o dedo de Zhao Tian brilhou com uma intensa luz verde e um fino feixe disparou e entrou na cabeça de Ming Xiao. O olhar de Ming Xiao ficou desfocado enquanto ele me ria constantemente os lábios. Era como se ele estivesse recitando diversas palavras rapidamente. Nenhum som saía da boca dele, por isso ele parecia um sonâmbulo. Depois de fazer aquilo, Zhao Tian se virou para Ming Shui e disse, Shui, eu precisarei analisar o seu corpo agora.
Por favor, confie em mim e não se mexa.